Olá, minha amiga, meu amigo. Vamos continuar aprofundando aqui o tema da perspectiva infantil na alfabetização e vimos que há um processo de contínuo. Não há uma oposição entre a oralidade e a escrituralidade. Há sim uma interdependência e uma construção que passa por vários processos. E aqui nós vamos entender que se Vygotsky fala de uma construção do conhecimento e da linguagem por meio dos gestos do brinquedo e depois até os níveis mais altos de abstração e das funções psicológicas superiores, Luria vai falar do desenvolvimento da linguagem escrita a partir de alguns estágios, do mnemotécnico, onde a criança utiliza elementos perceptivos e da memória para construir o seu texto, traços e rabiscos simbolizadores, que é um segundo momento ou etapa, ou estágio, e para se chegar a uma descoberta onde se desenha a fala, ou seja, há uma transcrição da fala no texto. Mas para que essas transições se deem de uma maneira adequada, é preciso estímulo, ludicidade e organização para poder fazer valer aí a descoberta da criança no processo da linguagem escrita. Esse é um panorama bem sintético para você. Vamos ver aqui alguns exemplos. A garatuja desordenada. Esse é um desenho de uma criança de 2 anos e 4 meses. Eu quase desenho como ela, mas enfim, é uma garatuja desordenada. Depois vem para a fase de 2 anos uma garatuja ordenada. Então há aí momentos em que a criança pode ter evoluções diferenciadas. Uma criança de 3 anos e 7 meses já está com uma garatuja mais nomeada, porque ela consegue identificar os personagens ou as pessoas do seu entorno, porque a criança passa um processo chamado diferenciação. Ela vem dos traços disformes, traços sem sentidos, para aproximar para traços mais definidos, nomeando os objetos. É um processo que o nosso ancestral também fez lá no mundo primitivo. Ele deu nome aos seres, objetos, seres físicos e fictícios. Portanto, é um processo longo que a criança também desenvolve na sua evolução, como Emília Ferreiro nos mostrou. Piaget vai dizer que a evolução de uma garatuja, que são esses rabiscos, é paralela ao desenvolvimento cognitivo da criança. À medida em que ela está fazendo os desenhos, ela está também representando o mundo, portanto, criando aqui um universo significativo, cada vez mais diferenciando os seres, nominando, categorizando e, portanto, desenvolvendo cognitivamente a sua relação. Para o Piaget, o desenho de garatujas ocorre no período sensório-motor, 0 a 2, e até o sensório operacional, de 3 a 7, com algumas fases desse processo. Das desordenadas, que são movimentos mais amplos, como nós vimos na figura, as ordenadas com movimentos longitudinais e circulares, e as nomeadas que têm a imaginação livre. Portanto, percebemos o seguinte: nós temos o conhecimento que vem pelos sentidos, tato, olfato, paladar, visão, audição, e nós temos essas percepções processadas em nosso cérebro, dando origem às nossas memórias, e dessas memórias combinadas, nós vamos fazer a representação do real. Ou seja, é o sujeito representando o objeto mundo, também representando as nossas interações. Através da imaginação, nós vamos dar nome aos seres existentes ou imaginários, portanto, nós vamos ter aí um desenvolvimento cognitivo. Qual é a evolução do traçado e o desenho da criança? Na idade até 14 meses, tem rabiscos sem formas ou intencionalidade, pouco controle de movimentos nos braços e ombros. Então, a criança está usando aqui o braço e ombro para desenhar. Nos 18 meses, por volta dos 18 meses, são os primeiros movimentos circulares intercalados com retas. Maior controle sobre os músculos e a própria mão. De 2 a 3 anos, se arredondam e aparecem as primeiras bolinhas aí, os primeiros desenhinhos, né? Aí com traços e tudo, começa a desenhar as bolinhas e bonequinhos. De 3 a 4 anos, as chamadas garatujas nomeadas, exercitando a imaginação, combinando as figuras. Que a criança tem uma representação espontânea de 3 figuras geométricas: o triângulo, o quadrado e o círculo.
Então, ao exercitar a imaginação, ela combina essas figuras e uma bola pode ser uma bola ou um bicho, ganhando cores diferenciadas sem semelhança com a realidade, ou seja, ainda é algo disforme. Depois de 4 anos, ela vai cada vez mais desenhando formas mais detalhadas, bonecos com olhos, boca e nariz, projetando seu esquema corpóreo. Então, aqui vem ali já a criancinha desenhando o bonequinho e também fazendo o menino e menina, né? Eu parei aqui nos 4 anos, mas enfim, é a história da evolução do traçado. Mas depois, quando ela vai construindo a linguagem, eu trouxe aqui um exemplo de uma atividade de acordo com a perspectiva infantil, porque esse é o nosso objeto. Atividade com a criança conforme o seu nível de apropriação do sistema de escrita alfabética, que já corresponde à passagem daquela fase pictórica, da escrita icônica e ideográfica, que é o desenho, que vai para a representação pelas letras, a correspondência grafofônica, que é um processo que se dá aqui durante a alfabetização. No primeiro, segundo e terceiro anos do ciclo de alfabetização, a criança, em geral, começa a criar uma lista. Aí, o que o professor vai fazer numa hipótese da escrita pré-silábica, conforme Mira Ferreiro? A criança vai localizar a primeira letra de cada palavra da lista e vai pesquisando outras palavras iniciadas com as letras que sobraram. Então, abelha, por exemplo, aqui ela vai fazer a construção com a B, com E, com L e assim por diante. Quando a criança está na hipótese silábica, com ou sem valor sonoro, a criança vai pesquisar palavras que iniciam com a mesma sílaba, naquela mesma lista, pesquisando palavras que terminam, por exemplo, com eta, como borboleta. Ela escolhe a palavra na hipótese da escrita silábica alfabética, por exemplo, a palavra folha, folha, bolha, molha. Então ela vai escolher a palavra que nomeia a figura e na escrita da fase alfabética vai realizar cruzadinhas, desembaralhar as letras e descobrir a palavra. Portanto, aqui ela tem um caminho possível. Na perspectiva infantil, ela está simbolizando através das palavras e letras. Esse foi apenas um exemplo de uma atividade de uma criança nas suas diferentes fases ou estágios. O que é importante nós destacarmos aqui? Que a língua é um sistema de variedades de gêneros que vão se organizando a partir desse contínuo da oralidade e da escrituralidade. A criança vai se desenvolvendo linguisticamente e se alfabetiza percorrendo vários caminhos nesse contínuo, como nós demonstramos aqui e apresentamos. Esse desenvolvimento da escrita, da oralidade, tem a ver com algo muito importante, a comunicação. Nós somos seres comunicativos que tomamos a palavra e, na interação com os adultos que estão também se alfabetizando, essa escrituralidade vai se desenvolver, mas ela só se desenvolve em interações concretas. Ou seja, quanto mais interações nós propiciarmos, melhor será a qualidade da produção desse material. O que é o ato de ler e escrever? É um processo de construir significado a partir do texto. Isso só é possível interagindo elementos textuais com o nosso conhecimento prévio. Quanto maior for a concordância entre os elementos textuais e o nosso acervo de conhecimentos, a nossa consciência de mundo, melhor teremos êxito na leitura e na escrita. Ou seja, quanto mais nós lermos e escrevermos, mais nós teremos, portanto, condições de apropriar desse sistema de significado existente na cultura humana. Com isso, nós conseguimos aqui entender melhor o processo de alfabetização, como que a criança se percebe nessa construção, entendendo as diferentes fases da oralidade e da escrituralidade. A você, meu muito obrigado por ter acompanhado esse processo de discussão e vamos em frente aí aprofundando nossos conhecimentos. A você, meu muito obrigado.